Hoje eu quero falar com você sobre a multiplicação dos pães. E o texto para a sua meditação hoje se encontra em Marcos capítulo 6, verso 30 ao verso 44. Jesus e os discípulos foram para um lugar deserto para que pudessem descansar. Esse era o propósito deles. E de repente eles se encontram com uma grande multidão. Os discípulos, eles queriam mandar aqueles homens, mulheres, todos embora, porque eles tinham um objetivo, que era descansar. Mesmo sendo uma atitude bem intencionada, essa seria a melhor atitude, a melhor maneira de se agir? Fazendo uma analogia com os dias de hoje, uma comparação, o que nós vemos é uma multidão faminta, sem saber para onde ir, vazia e desesperada. O que nós devemos fazer então para alimentá-la? Vamos usar como exemplo então o que diz em Marcos capítulo 6 como base da sua devocional de hoje. Nós devemos amar as pessoas. Olha o que ele diz de exemplo. Ele teve compaixão deles. Não podemos mandar simplesmente as pessoas embora, mesmo que isso seja o melhor a ser feito, aparentemente. Jesus ele expressou a sua compaixão por aquelas pessoas, dizendo que eram como ovelhas sem pastor. Indiretamente, Jesus estava dizendo que eles precisavam ser pastoreados. As pessoas estão famintas e precisamos entender que não faltarão recursos. Vamos então, gente, lembrar do que a parábola do bom samaritano vai dizer lá em Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. Jesus, ele estava ensinando sobre amar as pessoas. De acordo com a narrativa de Lucas, era de se esperar que os sacerdotes fizessem alguma coisa, mas não fizeram. Possivelmente, provavelmente, estivesse correndo para preparar uma mensagem ou ir para o seu culto. O levita, da mesma forma, estava preparado, talvez, para alguma coisa e atrasado para prestar culto a Deus. Somente alguém que era descrito como rejeitado parou e socorreu aquele homem. Essa tem que ser a nossa prioridade. Afinal de contas, minha gente, é mandamento de Deus. Precisamos ter compaixão, precisamos ser uma igreja irresistível. Em segundo lugar, nós precisamos aceitar o desafio de Jesus. Olha o desafio que ele fez para os discípulos. Deem-lhes, vocês, algo para comer. O que vem à sua mente quando você ouve essa palavra de Jesus? É loucura? Talvez isso eles tenham pensado. Como podemos dar de comer, minha gente, para aquela grande multidão? Jesus pede cada coisa. Quando nós olhamos o desafio, nós desistimos antes de tentar. Isso está na natureza humana, infelizmente. E muitos agem assim, mas outros não. Outros olham o desafio e abraçam, porque é mais um obstáculo a ser vencido. O milagre de Jesus acontece quando é difícil mesmo. Jesus queria que os discípulos reconhecessem a sua incapacidade, a incapacidade de cada um deles. Entenda que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, guarda isso no seu coração. Aceite o desafio do Senhor, porque os desafios, eles são apenas uma ponte para que possamos alcançar coisas maiores. Em terceiro lugar, nós precisamos estar dispostos ao sacrifício. Olha só, olha a pergunta, quantos pães vocês têm? A mesma narrativa aí desse episódio lá no capítulo 6 de João, fala que um jovem deu 5 pães e 2 peixes. Exigiu da parte dele disposição e sacrifício. A Bíblia tem muitos ensinamentos sobre isso. Exemplo disso, lá a parábola do credor incompulsivo de Mateus capítulo 18. Ali você vê o rei que perdoou, mas se indignou com a pessoa que não repartiu o que recebeu e tinha sido perdoado. Assim também a parábola dos talentos, em que a gente vê o ensino multiplicar aquilo que nós recebemos. Nós precisamos repartir o que temos. Nós precisamos dar. Nós somos dispenseiros da graça. Guarda isso no seu coração. Em quarto lugar, nós precisamos esperar pelo milagre. Olha só o que está escrito.
Jesus, então, ele entregou os discípulos para que os discípulos servissem ao povo. Inicialmente, os discípulos olharam para aquela situação num ponto de vista natural, com os olhos humanos. Eles não estavam preparados para a intervenção de Jesus, para o milagre que Jesus ia fazer. Mas quando se dispuseram a fazer alguma coisa, o milagre aconteceu. Ei, meu irmão, minha irmã, espere pelo milagre da multiplicação, porque Deus opera milagres. Por meio daquele milagre, toda a multidão pôde comer. E ali você vê que sobraram ainda 12 cestos. Isso me mostra que nós não devemos ter medo, nem nenhum tipo de receio de repartir o que nós temos. Porque a partir do momento que nós distribuímos, nós repartimos aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos dá, nós sempre teremos o suprimento de Deus, o suprimento necessário. E aquilo que parecia impossível, quando Jesus pediu a eles que dessem de comer para aquelas pessoas, se tornou então realidade. O pouco nas mãos de Jesus se torna muito. Minha gente, eu tenho um desafio para você. Vamos amar as pessoas. Não vamos ter medo dos desafios, porque Jesus está conosco todo o tempo, nos capacitando a realizar o propósito dele em nós. Vamos dar o nosso melhor. Dê aquilo que você tem. Vamos dar tudo que nós temos em prol da obra do Senhor. Vamos sair da zona de conforto. Até que ponto nós estamos dispostos a distribuir aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu, o nosso tempo, o amor, a compaixão, para que possamos ver a multiplicação. Você pode ver ainda muito mais dentro da sua casa, na vida daqueles que você ama, quando você multiplicar aquilo que Deus deu a você. Divida aquilo que o Senhor te deu. Anuncie a salvação em Cristo Jesus e divida o amor, a paz, divida a alegria. Temos opção todos os dias. Nós podemos escolher se nós vamos acordar e dar um sorriso ou se nós vamos estar com a cara fechada. Todos os dias nós podemos escolher se vamos entrar no trabalho e dar um bom dia para as pessoas que não conhecemos e desejar que Deus esteja com eles ou simplesmente ignorar as pessoas que passam por nós. Eu quero desafiar você a multiplicar as bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida. E assim que o propósito de Deus seja cumprido em você. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.